Começamos com o programa consultório de hoje, nesta tarde de segunda-feira. Recordo que aqui ainda vamos falar sobre varicela e sarampo e vamos abrir portas para que possa também esclarecer as suas questões relacionadas com este tema, com este assunto, ou outras que digam respeito à especialidade de medicina geral e familiar. Deve para isso marcar o número de telefone 22 508 3297 para se inscrever, ou pode também participar por escrito através do nosso endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já vamos falar de liberdade de pensamento, porque ontem assinalou-se precisamente o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento e este é o mote perfeito para uma conversa com a psicóloga Sofia Almeida Barbosa, a quem agradeço por estar aqui connosco. Muito obrigada, Sra. Doutora. Um gosto de recebê-la. Muito obrigada, Alexandra, mais uma vez. Aqui no consultório. Muito obrigada por juntar-se a nós. Muito obrigada. Eu gostava de começar aqui por uma expressão do autor do célebre conto infantil, O Príncipezinho, que diz o seguinte: precisamente ele defendia uma verdade incontestável que dizia: sei que só há uma liberdade, a do pensamento. E, portanto, começava já por questionar o que é a liberdade de pensamento. E disse muito bem, não é? Porque quem é que não gosta do Príncipezinho? Eu, pelo menos, era fã do Príncipezinho e continuo a ser. Acho que todos nós devíamos ter aquele livrinho pequenino na mesinha de cabeceira. E mesmo para quem tem filhos também. Sim. Não é? A liberdade de pensamento também é falarmos sobre a liberdade de podermos falar e expressar e pensar aquilo que sentimos. Isso mesmo. Sempre que nós reprimimos emoções, sentimentos e emoções, não somos seres humanos felizes. É muito importante, e agora que estamos também hoje a patrocinar a liberdade de pensamento, e quando pensamos no dia de ontem, 14 de julho, foi muito importante para os franceses, na questão da Revolução Francesa e a tomada da Bastilha, porque eram tempos de censura, tempos de muito autoritarismo, e o povo precisava efetivamente de viver outra liberdade e ascender a esse reino de liberdade em que pudesse pensar, a expressar-se de uma forma livre e a entrar nesta grande vantagem. E quando nós não podemos expressar o que sentimos e não somos respeitados por isso, também não vivemos numa qualidade de vida. Então, liberdade de pensamento é respeitarmos a opinião dos outros, claro, e também sabermos pensar sobre nós. Mas será que vivemos numa sociedade totalmente livre? Isso de vivermos numa sociedade totalmente livre, esse totalmente não vivemos. Não vivemos. Temos ainda um caminho longo para percorrer. E quando falamos de liberdade, temos que pensar que uma das situações que mais angustia as pessoas, e falando em mim que sou psicóloga e vejo pessoas todos os dias que procuram ajuda psicológica e veem comprometida a sua saúde a nível de stress, de ansiedade e depressão, o grande problema é lidar com a crítica alheia. Claro. Portanto, esta total liberdade de pensamento nós ainda não temos, porque quando nós temos tanto receio de expressar a nossa opinião, com medo daquilo que os outros vão dizer, seja na rede social, seja no trabalho, seja em casa, nós sentimos-nos censurados e a nossa saúde vê-se comprometida. Precisamos de treinar a saber ouvir, que é algo que nós já falamos aqui mais vezes, que é uma arte. Saber ouvir com a autorresponsabilidade, que saber ouvir, independentemente de concordarmos com a pessoa ou não, é respeitar a opinião do outro. E também sabermos quem somos, quais são os nossos valores e as nossas crenças, para podermos defender e não nos encontrarmos em armadilhas como estas. Claro. De facto, essa total liberdade não existe, porque quando eu não sei quem eu sou, também não me consigo divulgar e ser livre para fazer as minhas próprias escolhas sem medo do que os outros vão pensar. Às vezes é muito difícil colocar uma barreira na opinião dos outros, não é? De forma a que não interfira naquilo que eu sei que sou, ou naquilo que eu estou a pensar. E por isso é que depois vou ficar magoada, não vou aceitar aquela crítica e depois até vou procurar um profissional de saúde para me ajudar, não é? Vai interferir com a minha autoestima, por exemplo. E interfere com a autoestima, com a autoconfiança da pessoa e promove a mal-estar psicológico. Um dos grandes medos do ser humano é o medo da rejeição. Pois. É o medo da desaprovação dos outros. E eu aqui gostaria de deixar um alerta, porque quando falamos da educação dos pais e pensando nas gerações anteriores, também existe aqui um trauma histórico.
porque nós também vivemos tempos de censura, se falarmos antes do 25 de Abril, sim. Os tempos também eram muito difíceis. E isto causou repercussões psicológicas. E porquê é que eu falo isto aqui? Porque como psicóloga, nós temos muitas pessoas que procuram o bem-estar emocional e que querem aumentar a autoestima e a autoconfiança. E uma das grandes feridas emocionais foi a educação que tiveram. Não é com toda a gente. Mas antigamente os pais não foram educados para saber oferecer o amor incondicional, para a atenção, para o afeto, para o toque, para o carinho. E isso teve repercussões nas gerações dos 40, dos 50, dos 60, e então já nem falo da geração dos nossos avós. Era uma educação mais fria e mais distante. Daí nós, quando falamos sobre também liberdade de pensamento, é importante estudarmos esta transmissão geracional, e eu faço um alerta aos pais atuais, que seja qual for a idade que possam ter, a faixa etária, que se encontrarem, não percam a oportunidade de poder dizer a um filho o quanto gostam dele e o quanto se orgulham dele. Porque nós, psicólogos, em psicoterapia, muitas vezes temos que trabalhar isso em técnicas específicas e quanto estes filhos esperam desta aprovação dos pais. E não é que os pais não queiram aprovar o filho, não tenham orgulho, mas não sabem comunicá-lo. Então vamos apostar nisto, não perca a oportunidade, antes de morrer, de poder dizer ao seu filho ou à sua filha que tem muito orgulho nela e que a ama. Mas têm sido dados passos nesse sentido, não é? Estas últimas gerações, muito. A nossa geração, por exemplo, completamente, já é uma geração do abraço, do eu amo-te filho, sem do dúvida. beijinho, já é diferente. Totalmente diferente, Alexandra. As pessoas em consulta dizem-me claramente, a minha mãe não me fazia isso, ela fez o melhor que sabia. Não é que ela não quisesse fazê-lo, mas também, certamente, a mãe dela o fez e a bisavó, etc. Portanto, foi passado. Atualmente as gerações são diferentes e as próprias mães também manifestam, e os pais dizem: eu amo-te, filho, eu tenho muito orgulho em ti, fizeste muito bem, fantástico. Claro. Isto é muito importante, os pais nem imaginam. As gerações atuais, como a Alexandra está a dizer, estão muito mais informadas. Mas sem dúvida que isto, eu posso dizer-vos que é um alicerce, uma ferramenta fundamental para o bem-estar psicológico dos vossos filhos e para o futuro deles como seres humanos, para não andarem subjugados a migalhas de autoestima. O papel dos pais aqui é crucial. Não se cansem de elogiar, e não é mimo. Sim, que a geração antiga também dizia: não se pode mimar muito o rapaz. Certo. Não é verdade. Não, nunca é demais manifestar o amor. Com os devidos limites, isto é outra coisa. Mas manifestar o amor é fundamental. Claro. E há obstáculos quando as pessoas também tentam exercitar ou manifestar a sua liberdade de pensamento, nomeadamente as redes sociais. Sim. A importância de sabermos pensar por nós, e num mundo com cada vez mais influencers, também estimamos cada vez mais influenciados. E olhamos para a rede social, isto é algo crítico, porque nós percebemos as fotografias fantásticas que muitas vezes são passadas, da grande felicidade, seja dos casais, seja das viagens, e sabemos que muita coisa não é verdade. Então, o que é que eu aqui apelo? À autorresponsabilidade de todos nós, a rede social tem sim aspectos positivos, mas também corre o risco e influencia negativamente todas as gerações, desde as mais antigas às mais jovens. O passar demasiado tempo numa rede social não é benéfico, e isto está mais do que estudado. Corremos o risco de sermos manipulados pela informação, porque muitas vezes falta informação credível e essa desinformação patrocina a nossa ignorância. Por isso convém sabermos ler, informarmos-nos, e a rede social é um meio ideal para patrocinar a crítica e o ódio. E eu alerto, como psicóloga, a esta problemática. A violência e o ódio, e aos comentários que as pessoas muitas vezes tecem na rede social, não é benéfica. E humilha o outro, é ostracizar as pessoas. Claro. E nós estamos em tempos de evolução, não é de humilhação. Claro.
Portanto, se o outro tem uma opinião diferente da nossa, vamos respeitar. Não devemos desrespeitar e patrocinar a violência e o ódio. Portanto, a rede social tem aspectos positivos da união, de estarmos conectados uns com os outros, mas cuidado com a manipulação que existe à volta disso e por trás de uma fotografia, muitas vezes feliz, temos alguém que no dia seguinte se pode suicidar. E, portanto, temos que ver para além das fotografias e nos interessarmos verdadeiramente pelos outros. E é essa influência capaz, muitas vezes, de moldar o cérebro, Sra. Doutora, quando estamos a falar ainda da adolescência, muitas vezes de crianças que até têm acesso às redes sociais, a sua forma de pensar, a sua liberdade de pensamento, que depois pode ficar ali condicionada também? Com certeza. Com certeza, porque a fase da infância e da adolescência é uma fase crucial na formação da personalidade, claro. E da autoconfiança e da autoestima. Os fatores sociais que podem influenciar, não é? Dos fatores sociais. Eu não sei o que possam pensar os telespectadores, mas nós temos problemas atuais de comunicação na adolescência. Passam muito tempo ao telemóvel a observar vídeos, jogos, e as competências comunicacionais estão comprometidas. A competência de falar assertivamente uns com os outros, com os colegas, com a família, eles não brincam. O brincar é muito importante para também desenvolver neles uma conversa coerente. Claro. E depois desenvolvem-se perturbações psicológicas de ansiedade, de depressão e de stress. Cada vez há mais jovens, infelizmente, a recorrer ao suicídio. Isto leva-nos a perguntar, o que é que está aqui a acontecer? Antigamente vivíamos condições precárias, com falta de dinheiro, e os pais, nas suas dificuldades, faziam o melhor. Os pais hoje em dia tentam dar o melhor aos filhos para que nada lhes falte. E a adolescência encontra-se com uma taxa alta de ansiedade e de depressão. O contacto com a natureza, a família, os relacionamentos saudáveis, o abraço, menos internet, que também tem coisas positivas para estudar, para a parte académica. Para mim também tem, com certeza. Mas muito cuidado, que isto é uma armadilha de vida perigosa. Claro, e os pais também devem estar sempre alerta, não é? Sempre alerta. Eu entendo que os pais, às vezes, para poderem controlar os filhos, passam o telemóvel para a mão. Eu sei disso, é normal. Mas há limites. Sim, não querem invadir a privacidade dos filhos quando já são adolescentes, mas é preciso, de facto, estar alerta. Sim, é estar alerta, porque depois a internet abre um campo muito vasto. Há promiscuidade. Claro. Nós temos muitos casos, podemos entrar já por aqui e falarmos da pornografia. Claro, temos muitos jovens dependentes da pornografia e adultos, não é só jovens, adultos, claro. Porque temos ali uma arma muito benéfica, mas também, simultaneamente, muito perigosa na nossa mão. E encontra muitos destes casos na sua prática clínica, imagino. Nós encontramos. Eu não lido com crianças nem adolescentes porque o meu foco é nos adultos, mas vejo pais preocupados em lidar com os seus filhos e com a dependência que têm dos telemóveis. Isto é um problema atual, a dependência digital. E os filhos confrontam os pais a dizer que não, querem o telemóvel e, portanto, é assim que tem que ser, e torna-se ali uma relação desarmoniosa e conflituosa, difícil de resolver, e têm que recorrer à psicologia para pedir ajuda. E devem recorrer, se assim Devem. devem também recorrer para pedir essa ajuda, quanto mais não sejam essas ferramentas para saber lidar com a situação. Sim, é verdade. Sr. Doutor, e o contrário, como é que a falta de liberdade de pensamento também pode impactar o bem-estar psicológico de uma pessoa que está sempre condicionada, que não consegue, de facto, falar aquilo que pensa, não é? E depois começam também esses tais sintomas físicos, ansiedade. Há pouco ouvíamos a doutora Maria Antónia Frasquinho, médica psiquiatra, dizer que o burnout até podia levar a uma sensação de nó na garganta. Eu compreendo perfeitamente, não é? Aquele nó na garganta, Sim. aquela ansiedade. Como é que isto também pode impactar? Como é que impacta o ser humano? Sim, o bem-estar psicológico de uma pessoa, não é? Quando uma pessoa não consegue também se expressar, ou quando as pessoas à volta, os amigos e a família não deixam aquela pessoa ser quem é, isso também pode ter aqui algum impacto, não é? Isto tem muito impacto. Se os meus amigos, então não são amigos, e se a minha família, porque não tenho o conhecimento necessário, não me deixa ser quem eu sou, temos um grave problema. Nós, muitas vezes, Alexandra, estudamos a transmissão intergeracional.
da geração da bisavó para a avó, da mãe para a filha, e percebemos claramente que é o tipo de educação que tivemos que nos influencia. Agora, desculpe. É o contrário. Quando a pessoa também não consegue expressar aquilo que sente. Exatamente. E vai guardando, isso, estava-me a faltar. não é? É isso. Muitas vezes nós guardamos com o medo da crítica, com o medo da crítica de um pai ou de uma mãe. Porque aquilo que eu estava a transmitir e que me falhou aqui foi esta transmissão intergeracional da educação, de não termos a habilidade de falar sobre emoções e reprimir as emoções. Exatamente. Isto causou impactos no bem-estar psicológico e emocional, e por isso é que o grande desafio do ser humano atualmente é o amor próprio. Nós falamos muito sobre isso. O amor próprio é o grande desafio do ser humano. Aumentar a autoestima, que é uma construção diária, é o grande desafio, porque não foi patrocinada essa aceitação do outro. Ou às vezes, como mãe ou como pai, eu quero incutir nos meus filhos aquilo que eu penso que eles devem fazer, que devem seguir na profissão, como se devem comportar, mas devemos também saber pensar por nós. Ok, recebemos a opinião dos pais e a educação deles. Os nossos amigos e os nossos colegas têm uma opinião, até colegas de trabalho. Mas ter este autoconhecimento para perceber, tudo bem, quais são as minhas crenças, quais são os meus valores, quem é que eu sou, o que é que eu penso sobre mim, os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, para eu ter armas para me defender face a esta armadilha desta influência e devido ao medo da rejeição, claro. Não é? Que nos impacta. Vezes, aqui um psicólogo também pode ajudar nesse caminho. O psicólogo ajuda muito, porque um dos motivos mais frequentes das consultas bate sempre na mesma coisa. Baixa a autoestima, baixa a autoconfiança, e o trabalho em psicoterapia é precisamente esta aposta no conhecimento de nós próprios, para não cairmos na grande problemática e armadilha de termos um problema de saúde psicológica ou psiquiátrico, porque eu quero tanto agradar às outras pessoas que a minha liberdade de pensamento fica tolhida e não resulta, porque é um ciclo vicioso que jamais vai funcionar. Se eu quero agradar ao outro e deixo de ser quem eu sou, é a base para a depressão, para o stress, para a ansiedade. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Foi um gosto ter esta belíssima conversa. Muito obrigada também pela grande oportunidade. Este Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Continuação de uma boa semana. Igualmente, e muito obrigada, e que o Porto Canal continue a patrocinar programas de tão grande qualidade como é o Consultar. Muito obrigada, Sra. Obrigada. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Nós seguimos em frente, vamos fazer mais um curtíssimo intervalo. Estamos de regresso daqui a alguns minutos com a especialidade de Medicina Geral e Familiar e o tema varicela e sarampo. Recorde que vai poder participar, esclarecer aqui as suas questões relacionadas com este assunto ou outras, já sabe, que digam respeito à Medicina Geral e Familiar. Deve para isso marcar o número de telefone 22 508 3297 ou também participar por escrito, enviar a sua questão, o seu caso, o seu testemunho para o nosso endereço de e-mail consultorio@portocanal.pt. Agora sim, uma curtíssima pausa, estamos de regresso daqui a alguns minutos. Até já.